Só gravação iniciada, mais uma aula de administração para engenharia. Acredito que seja... A gente está completando um mês de aula, eu acho que é isso, né? O tempo passa rápido mesmo. Eu estava falando um pouquinho antes de começar a gravação. O objetivo da aula de hoje é apresentar para vocês o trabalho final que vocês vão fazer em trio. E também a gente escolher a data que cada equipe vai apresentar. Eu fiz uma pequena modificação no cronograma que eu tinha passado para vocês, porque a ideia é que a apresentação possa ficar um pouquinho diferente do questionário que eu vou apresentar logo na sequência, e por isso que eu acho que dá para a gente puxar uma semana as apresentações e deixar a última segunda-feira de aula como recuperação. Eventualmente, se o grupo não conseguiu apresentar no dia que ele marcou, ou a apresentação, né, e o trabalho entregue, entre aspas, que é um formulário aí que vocês têm que preencher, ficar muito ruim, aí dá para ter o último dia para REC, digamos assim, né? Mais uma vez, quem está assistindo essa gravação e não tem equipe ainda, hoje nós temos 9 equipes formadas, entra em contato comigo, mas para ontem, tá? Já demorou para entrar em contato, afinal já estou dando essa aula há um mês, né? Então, importante que todos tenham equipe, todos consigam apresentar o trabalho, né? Lembrando aqui, então, para vocês, ó, esse bloquinho de slide aqui, esse início eu já mostrei para vocês, eu comentei que os passos seriam apresentados hoje. Aqui eu tinha colocado que a apresentação era para ter 20 minutos, eu acabei reduzindo para 15, eu acho que estava 15 num lugar e 20 no outro, mas 15 eu acho um tamanho bom, cada um falando em uns 5 minutos, é mega suficiente para entender, sabendo que existe também um questionário que eu vou apresentar hoje de 10 perguntas, tem perguntas que são mais difíceis, outras mais simples, e esse questionário vocês vão ter entregue antes, né? Vão ter enviado para mim antes, e aí eu já vou ter o questionário. Basicamente, eu fico com o questionário na mão, vocês ficam apresentando, eu dou uma lida antes no questionário, meio que corrijo ele, né? E, eventualmente, a gente consegue, em 15 minutos, fazer toda a apresentação e mais 15 minutos de questionamento. Eu agendei mais ou menos 30 minutos para cada equipe, tá? E aqui está a mudança, né? Eu puxei a primeira semana de apresentação para o dia 23, que é daqui 14 dias, então vai ficar corrido, eu sei, mas dá tempo, tá? A equipe que começar hoje já se organizar, dividir bem as tarefas, basicamente vocês têm que conversar juntos para a definição do produto, que é, a equipe quer trabalhar, quer vender, algumas coisinhas, depois é de trabalhar um pouco separado, e aí eu acho que fecha, tá? Lembrando que entre o dia 30/8 e 13/9 a gente tem o feriado ali. Na verdade, dia 6 não é feriado, mas não vai ser dia letivo, né? Tá um dia emendando ali, dia 6 de setembro. Tá, pessoal? Já vou mostrar o questionário para todo mundo ficar ligado. Lembrando que eu sempre gosto de comentar, né, que a administração ela envolve todas essas áreas aqui, e dependendo da conversa que vocês tiverem, vocês podem decidir que cada um dos administradores vai tocar uma dessas áreas, ou não, os três vão ser a administração principal aqui. Aí vai do que a criatividade de cada um de vocês, ou de cada equipe, determinar. Ok, pessoal? Alguma perguntinha? Sem mostrar o questionário é difícil ter alguma pergunta, né? Mas vamos lá, então. Tá aqui o nosso questionário. Antes disso, vou até fazer online com vocês. Deixa eu abrir o Cigar aqui. Quero mostrar o que eu coloquei hoje, para quem não entrou ainda lá para ver. Tá? Então tá aqui, ó. Ó, aqui as nossas datas, vou chegar no dia de hoje. Coloquei ali, ó, administrando a sua empresa é a atividade de hoje, que é o título, vai da atividade final. Então, primeiro eu vou apresentar os aspectos aqui para avaliação final de vocês. Lembrando que a avaliação final consiste em trabalhar em equipe para discussão e preenchimento do questionário. Está aqui o questionário desse Google Forms aqui.
Deixa eu só ver, né? Vamos fazer juntos, se realmente vai abrir o questionário. Sim, abriu. Vou até fechar essa aba que elas vão ser a mesma, tá? Montar uma apresentação para vender a sua empresa. Eu vou falar disso ainda melhor na semana que vem, sobre a apresentação, tá? Mas é uma apresentação que eu imagino, com as respostas que vocês vão dar no questionário, vai dar para falar bastante coisa, tá? E hoje ainda a gente define datas e horários das apresentações por sorteio. Tá certo? Não, aqui, vamos lá. Atividade final, vamos lá, pessoal. Esse é o questionário que eu montei para ajudar. Então, são 10 questões. A primeira delas é a seguinte: cada equipe tem que saber, né, qual é o produto que vocês vão fabricar e vender, né? Aqui tem um detalhe: eu preciso que seja um produto mesmo, né? Pode ser um produto alimentício, de qualquer área, mas tem que ser um produto, não pode ser um serviço, porque vão entrar outros conceitos que são aplicados a produtos, tá? E tem que ter no mínimo 3 componentes, então não pode ser um produto de uma matéria-prima só, tipo essa régua aqui, ela só é um plástico, né? Mas tipo uma caneta dessa já tem mais do que 3, né? Tem, sei lá, essa parte, o corpo, essa parte aqui, tem a tinta, tem mola, então já passou, né? Ok, então o primeiro ponto é isso: cada equipe define o seu produto. Lógico, tem que olhar todo o questionário, porque tem coisas que são mais fáceis, dependendo do produto que for escolhido, tá? Insira uma imagem do produto, lógico, não precisa ser o produto de vocês, pode ser um produto similar, ou realmente, se alguém tiver toda a vontade e tempo aí, quiser desenhar, fazer um croquis, é só anexar aqui a imagem e mandar nesse questionário. O questionário inicia com o nome dos 3 integrantes da equipe, tá? Aqui um ponto que eu falei bem suave aí, bem rápido, eu só citei o termo bom aqui, Bill of Materials. Monte a lista de materiais do produto, tá? Caso o produto tenha muitos componentes, pode escrever só 10 componentes, tá bom? Aqui tem um exemplo bem basicão, né? Tipo de um bolo de cenoura. Aqui todos os ingredientes que foram num bolo de cenoura, né? Para fabricar um bolo de cenoura. Aí que ainda foi dividido, né? Em cobertura, para cobertura vão esses 2. O bolo assado em si vão esses 6. Aí tem a embalagem externa e a etiqueta de identificação, né? Aqui é a unidade. Essa parte de unidade, pessoal, podem colocar, se não souber, deixa uma ou outra em branco, só para lembrar como às vezes, isso talvez pode acontecer, a gente começa a misturar unidades, grandezas de medidas, começa a dar uma complicação. Eu sou do mundo trabalho muito com os alunos de módulo 1 da mecânica com aços, e aço, dependendo do que tu compra, é vendido em polegada, dependendo é vendido em milímetro, mesmo no Brasil, tá? E mundo afora também é uma bagunça, né? Eu lembro bem, assim, que a Índia usa sistema inglês, né? Inclusive eles dirigem na mão inglesa, mas o aço vendido lá, a chapa, é vendida em milímetro, coisa que no Brasil é em polegada. Tipo, dependendo do produto, pode ser uma bagunça, tá? Mas lembrando, se escolherem um produto muito complexo, um celular, por exemplo, lista só 10 componentes aqui, só para vocês terem o que é, para ter a noção do que é. Aqui também, pessoal, eu não coloquei para preencher. A ideia é que vocês façam numa planilha, que aí pode editar, né? E aí, quando tiver ok, só dá um print da tela e me manda via imagem, tá? Eu deixei todos os arquivos para serem enviados via imagem, tá? É só, né, lógico, quem cortar em PDF aí, imprimir em PDF, depois é só transformar a imagem, não tem dificuldade nenhuma, né? Então vamos lá, ó. Escolheu o produto, tirou a foto, né, explicou para mim, isso aqui é mais para eu entender do produto. Quarto item: qual é a visão, missão e os valores da empresa? Aqui foi aquilo que a gente estudou, acho que no primeiro dia de aula comigo, né? Então, pega exemplo de visão, missão e valores, lista ali, sem grandes dificuldades aqui, não precisa ficar muito tempo pensando, tá, pessoal? Eu não quero aqui que vocês ajam como uma definição para uma empresa de verdade, que vai ter que registrar aquilo, e não.
mas também não é para jogar qualquer coisa e copiar dos outros, né? Então, para a empresa que vocês estão imaginando, a empresa que vende celular, a visão é ser a maior vendedora de celular do mundo. Ou na nossa empresa, que eu estou brincando até hoje com vocês, né, de cachorro-quente, a nossa visão é ser a maior empresa de cachorro-quente do Brasil, né? Então, para isso, a gente vai ter algumas missões, né? Podem ter algumas missões ali, e valores da empresa geralmente são aqueles valores, entre aspas, mais gerais, genéricos, para não falar isso, né? Da parte dos trabalhadores, de responsabilidade social. Algumas empresas colocam a parte de responsabilidade, não é penal, mas a parte de pagar impostos, assim, de se manter correta. Algumas chegam nesse nível, né? Coisa que para vários outros lugares é o básico, né? Você não cometer nenhum ato ilícito, né? Mas a gente, infelizmente, vive em situações que muitas empresas vão para uma área não muito ok, e aí tem empresa que gosta de deixar isso como valor, assim, bem claro. Tá? Responsabilidade fiscal, né, professor? Isso, Stephanie, obrigado. Tem muitas que colocam isso mesmo, né? Nesses termos, assim, tá? Ok. Montada essa missão, visão e valores, ou antes até mesmo dela, muitas vezes a gente depende, cada caso é um caso, às vezes é bom fazer antes aqui a matriz SWOT, né, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tem, às vezes não precisa, você monta isso aqui. Peguei um produto que é bem conhecido. Vai numa empresa e olha a visão ali, justifica, né? Lembrando, pessoal, eu vou questioná-los dessas coisas se eu ficar com muita dúvida, se eu achar estranho. Então não joga qualquer coisa aqui que eu vou estar olhando, tá? Montar essa matriz aqui, e aí aqui eu deixei, nem botei modelo, porque a minha ideia é deixar que vocês sejam criativos. Eu coloquei no Google, apareceu uma infinidade de modelo de matriz, uma mais bonitinha que a outra, tá? Visualmente falando. Então aqui fica na mão de vocês, tá? Claro que primeiro cada um faz no papel aí, troca mensagem entre o grupo. Recomendo que cada equipe crie um grupo de WhatsApp, né? Esse e-mail facilita muito para a gente. E aí, claro, no início é assim, depois alguém faz um visual legal. Não vou nem abrir aqui, tá? Porque tem tanto modelo de matriz aí, com os 4 quadrantes, né? De força, fraqueza, oportunidade e ameaça. E aí é interessante, justamente, e aí no fundo é nesse ponto aqui e no próximo que eu vou ver o quanto vocês trabalharam, pensaram assim na empresa, tá? No ponto visão, missão e valores, eu avalio assim que iria requerer muito tempo para ter uma visão muito disruptiva assim do que a gente tem nos dias atuais. Por isso que eu falei na questão 4 aqui, ok, olha de uma empresa que já faz, dá uma adaptada ou não, ou não concordo com o que eles colocaram, na nossa vai ser diferente, aí fala isso, explica se eu perguntar, por exemplo. Mas aqui sim, aqui vocês vão ter que pensar um pouquinho, dar uma estudadinha um pouco a mais, tá? Pensando na visão que vocês vão ter, aqui eu vou pedir, aí sim, esse é um trabalho praticamente individual. Cada um do grupo vai fazer um plano de ação. Por isso que eu estou pedindo 3 planos de ação, e eu vou explicar agora, tá, pessoal? Isso aqui. Estou pedindo 3 planos de ação alinhados com a visão da empresa, e para cada plano de ação, a gente tem que listar 3 ações. Meu Deus, quanta ação, fiquei maluco. Utilizando o 5W2H conforme o modelo abaixo. O modelo está aqui, mas eu vou mostrar na minha apresentação que é melhor, tá? Lembrando aqui, pessoal, 5W2H é isso aqui, ó. O que, quem, onde, por que, quando, como e quanto. Eu incluí o segundo H, vou ser sincero para vocês, quando eu estudei isso, era um H só. No como aqui, a gente já entrava com o quanto, tá? Mas agora ficou explícito, né? É o como e o how much aqui, o quanto, né, em inglês, separado, tá? Mas aqui uns exemplos, né? O que? Aumentar a temperatura do forno. Quem vai fazer? O José. Onde? Por quê? Para diminuir a duração do processo. Quando? 1º de maio. Como? Aumentando a potência do forno. E quanto vai custar? Um aumento de 5% no custo operacional,
tá? Já que não tem nenhuma instalação, né? Por exemplo, aqui o último teria uma instalação, comprar um novo sistema de manutenção, quanto vai custar? Daí sim, tá aqui fechado 20 mil. Mas vamos para o exemplo que eu coloquei lá, que eu acho que é melhor, né? Vamos lá, plano de ação 1, tá aqui, ó. A nossa visão é ser a maior vendedora de cachorros-quente do Brasil, nossa empresa de cachorro-quente. Aí vamos lá, tem uma meta, né? Qual é a nossa meta? Aumentar as vendas em 5%. Então, deixa eu só voltar aqui para o questionário para deixar bem claro, então, tá? Então, a gente vai criar 3 planos de ação. Cada plano de ação é para uma meta, né? Aqui que eu coloquei, ó. Então, cada meta representa um plano de ação e para cada meta dessa a gente vai linkar 3 ações. Então, voltando lá, ó. Então, a nossa meta é aumentar as vendas em 5%, já que a gente quer ser a maior vendedora de cachorro-quente, esse é um ponto. Então, uma ação, o quê? Vender de forma online. Por que não precisa, pessoal? Por que eu deixei em branco os porquês aqui? Porque está claro que o porquê é para atingir essa meta, para aumentar as vendas. É esse o porquê, tá? Então, por isso que nesse caso ficou em branco aqui. Onde vai ser feito? No departamento de vendas e marketing, até, ou quando aqui, até junho de 2022, porque, por exemplo, o nosso aqui é para 2022, esse nosso plano de ação. Quem vai fazer a fulana e como? Implementando o novo site. Então, a gente vai vender de forma online através de um novo site. E quanto vai custar, no caso aqui, 100 mil dinheiros. Tá? Outra maneira de aumentar as vendas, outra ação que a gente listou aqui, a ação número 2. Aumentar o horário de vendas de 5 pontos de venda. Então, eu quero que as lojas físicas vendam por um período a mais, onde for possível, lógico, isso não está escrito aqui, né? Quem vai fazer? Tipo, o departamento de logística. Desculpa, onde vai ser feito? Pelo departamento de logística, tá? Quando? Até fevereiro de 22. Quem vai fazer? O fulano? E claro que vocês podem dar nome aí da empresa, o nome fictício de funcionário, né? Como vai ser feito? Nas 5 lojas que mais vendem, a gente vai incrementar 2 horas de trabalho por dia. Isso é de graça? Não, isso normalmente você tem que pagar hora extra ou mudar turno. Então, o estimado é que aumente em 25% o custo de mão de obra dessas 5 lojas. Tá? Professor, mas será que isso vale a pena? Aí, justamente, pessoal, é o momento. Agora, aqui vocês bolaram o plano de ação. Aí, quando a gente vai executar, às vezes, uma ação dessa, que a gente pensa no final do ano anterior, normalmente, né, os planos de ação são fechados para um ano, às vezes a gente pensa uma ação e o cenário muda. Por exemplo, foi proibido implementar hora extra naquele shopping que eu queria aumentar o horário de venda. Não, mudou a lei trabalhista e o valor de hora extra agora é muito maior, então ficar 2 horas a mais abertos não aumenta a venda, não dá retorno. Aumenta em quantidade sim, mas não dá retorno, porque o custo de mão de obra subiu muito. Então, essas ações elas são discutíveis também, né? Quando se depara por algo assim que não está funcionando, muitas vezes a gente vai lá e discute com quem criou a ação, e isso é normal, tá? Lembre, isso aqui não é algo fixo, assim, né, a gente conversa e argumenta e discute para ir acertando as coisas. Mas no nosso exemplo aqui, a terceira ação para garantir essa meta de aumentar as vendas, que tem tudo a ver com a nossa visão, que é ser a maior vendedora de cachorro-quente do Brasil, podia ser a maior empresa de cachorro-quente do Brasil, né? Aumentar a venda sempre ajuda nisso. Buscar novos clientes, né? Isso vai aumentar as vendas também. Onde vai ser feito pelo departamento de marketing após junho de 22, porque aqui, né, o marketing normalmente vai querer vender do jeito que está se montando aqui essa ideia de novos clientes. É uma ideia de clientes relacionados a canais do YouTube, então provavelmente esse pessoal pode comprar de maneira online, e aí é bom que seja implementada depois do novo site estar funcionando. Tá? E quanto vai custar? No caso aqui, eu chutei. Não precisa acertar esses valores aqui, tá? Ok, pessoal? Então, um plano de ação para essa meta que tem tudo a ver com a visão.
E a gente teria mais um outro plano de ação, no caso aqui eu não fiz todo ele, mas, por exemplo, lançar novos produtos. No nosso caso, sabores aí de cachorro-quente, né? Isso ajuda a ser a maior vendedora de cachorro-quente do Brasil? Sim, né? Quanto mais produto tem, normalmente tem mais cliente, movimenta mais, né? E por fim, uma outra coisa que também ajuda a ser a maior empresa é reduzir o número de devoluções em 10%, por exemplo, está lá registrado pelo nosso departamento que, sei lá, de cada 1 milhão de cachorro-quente vendidos, 1.000 retornam. Estou chutando aqui um valor, né? Então, a gente quer que desses 1.000, né, no final desse período, a gente reduza em 10%, a gente tenha no máximo 900 retornos para aquele ano, né? Então, tem coisa para fazer? Claro que tem. Trabalhar treinamento dos funcionários, trabalhar treinamento de quem entrega, tem N situações. Por exemplo, estou chutando aqui uma ação, controlar a entrada de matéria-prima. Aí eu vou lá, olho que tem reclamação porque tal ingrediente estava ruim, estava velho, a batata palha estava velha. Alguém não cuidou aí, não verificou, o pão estava duro. Estou chutando aqui. Então, pessoal, essa parte que eu imagino, né, que vocês possam fazer de forma individual, aí sim, cada um pega, pensa numa meta, focada na visão que vocês decidiram em conjunto, e aí monta. E aí, claro, vocês vão trocar figurinha, não é para me mandar sem vocês terem acertado isso antes, tá? E a ideia aqui sim é vocês anexarem, eu deixei aqui para anexar 3 arquivos daí. Não precisa colocar num arquivo só, está permitido separado, então anexa plano de ação 1, 2 e 3. E aí, claro, esse aqui é só um modelo visual, pode deixar diferente aqui, mas o principal, deixa listado esses 7 itens do 5W2H para vocês não esquecerem disso. Isso aqui volta ainda no curso, tá? Então, treina isso aqui que isso vai voltar. Quando vocês falarem de qualidade aqui no curso, tem outros momentos que esse tema volta. Ok, pessoal? Eu estou falando bastante. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem bastante coisa, mas em trio acho que dá para fazer, tá? Agora aqui algumas coisinhas que eu não vou falar muito e aqui é onde vocês vão ter que pesquisar um pouquinho, a mais do que já vão pesquisar, né? Qual é o valor aproximado de venda para o produto? Como esse valor foi obtido? Vou só dar uma dica aqui. Muita gente confunde o custo de produção. Para eu fazer esse lápis aqui, me custou R$ 1.000 para fazer esse lápis. Então eu tenho que vender ele tem que ter no mínimo uns 10% de lucro por 1.100. Onde é que está o erro aí? O erro está no meu custo de produção. Isso aqui não pode custar R$ 1.000, senão eu não vou vender nunca. Então, preço de venda aqui, o valor de venda, tá? Quem dá esse valor é o mercado. A gente sempre quer que o quê? O nosso custo seja muito menor do que o valor de venda que o mercado está disposto a pagar, para que a gente tenha um lucro o maior possível. Toda vez que eu reduzo o meu custo, eu posso reduzindo o meu valor de venda, o que geralmente faz com que toda empresa ganhe mercado, aumente o seu número de clientes, porque dificilmente alguém que compara 2 produtos iguais, tudo igual, não vai comprar o mais barato, né? Produtos iguais. Existem N coisas que fazem os produtos se diferenciarem. Campanha de marketing, status, responsabilidade social, ambiental, tudo isso faz os produtos serem diferentes. Mas se são iguais em tudo, até de nomes parecidos, certamente o mais barato vai ter uma vantagem, né? Ok, pessoal? Então aqui também, buscar o valor aproximado. E aqui tem uma outra informação que vai responder daí a perguntinha 9, por isso que vocês vão precisar do valor aproximado e de uma expectativa de vendas para o produto, em produtos por mês ou produtos por ano. Como esse valor foi estimado?
também aqui, lembrando, né, a internet tem tudo aí, como é que, da onde vem, então, pesquisa. Olha, pega uma informação, ó, o mercado vende tantos desses aqui, tem 3 marcas famosas, ó, a nossa empresa seria como essa marca aqui. Pessoal, assim, ó, um comentário importante aqui, tá? Aqui não é uma aula de empreendedorismo, então não precisam pensar que vocês estão abrindo uma empresa nesse trabalho que vocês vão me apresentar, tá? Podem pensar como empresa consolidada. Professor, nós seríamos a empresa fulana, e similar a essa. A gente ia ter tanto do mercado, então aí eu estou vendo vocês administrando uma empresa grande, né? E aí isso impacta em algumas coisas que vocês vão respondendo. Então, não pensem na ideia de que vocês estão criando uma empresa do zero. Não. Se coloquem no lugar de administradores da empresa que vocês quiserem, logicamente, uma empresa que faça o produto que vocês vão querer trabalhar, né? Se coloca nesse lugar, e aí nesse lugar a gente vai fazer, vocês vão fazer esse trabalho e vão me apresentar. Ah, mas o professor escreveu lá que era para uma ideia de vender a empresa do professor. Sim, eu vou fazer um papel de maluco. Eles estão vendendo uma empresa tipo a Nestlé para mim, uma Apple, uma Microsoft, pode ser qualquer tamanho, nesse sentido que vem a conversa, tá? E não se prendam a empresas que fazem, que estão no início ali fazendo um produto nichado, muito pequeno, não precisa fazer isso. Foca num produto legal que vocês querem, aí podem meio que copiar como se fosse uma empresa grande que faz tal produto. Entenderam esse meu comentário, pessoal? Ele é importante, tá? Para vocês não se perderem aí e ficarem só. Mas como? A gente não vai não conseguir abrir uma empresa desse tamanho? Claro que não. Ninguém consegue abrir uma empresa gigante no início, né? Então tá bom. Qual o valor aproximado de venda do produto? E qual a expectativa de vendas desse produto? Como foi estimado? Aqui vocês vão colocar. A expectativa é de 1.000 produtos por mês. Foi obtido através de pesquisa. E aqui uma pergunta que às vezes tem produto que não tem produto geral que não tem isso. Mas se for um produto que vocês já... Tem gente aqui que já tem a cabeça empreendedora, já tem produto até, né, na cabeça, assim. Aí responde aqui também se tivesse, tem algum público-alvo. Aqui muito cuidado, né? Se você pegar um produto que eu sei que é um produto meio de nicho, que é um produto muito especial, né? Aí pode falar, vai atrás, tenta achar, né? Sei lá, é difícil achar produto especial, mas vamos. Fralda de criança, infantil. Normalmente para criança, né? Até uma certa idade ali. Não, mas tem gente que. Não, eu estou falando normal, né, pessoal? A gente muitas vezes bota a empresa para o geral. Tem empresa que trabalha para um público específico, né? Mas aí são produtos mega nichados, geralmente de valor muito alto, mas, né, existem produtos de nicho amplo, assim, crianças, tem muita criança no mundo, né? Vamos lá, fralda geriátrica, inverte, né? O foco, população mais idosa, o foco, claro que vão ter todas as idades usando, tá? Então é nesse sentido aqui. Se tiver, se não também não tem problema nenhum. Com essas duas informações, tá? Trabalhando essas duas, vocês vão conseguir responder a questão 9, que é a seguinte: qual é o tipo de empresa em função do porte, do tamanho da empresa, em que a empresa de vocês se enquadra? E isso que eu vou apresentar agora. É uma MEI, é uma ME, uma EPP, uma EMP ou uma EGP? Tá? O que é isso? Agora vamos lá voltar para a apresentação, que eu preciso falar agora aqui. Tá? Esse era o assunto, por exemplo, que eu ia tratar semana que vem com vocês, mas entre nós, eu olhei o material, assim, gente, é um assunto muito específico, assim, entra um negócio de controle de empresa que, sinceramente, não vale a pena, tá? Eu ficar muito em cima com vocês. Não é que eu não vou apresentar, eu vou apresentar hoje, mas eu não vou demorar uma aula inteira, eu vou ficar 15 minutos nisso, 20 no máximo, tá? Ok, pessoal, isso aqui é um resumão, né? Eu gosto. Basicamente, a gente tem 3 classificações para empresas no Brasil. A gente classifica as empresas em função da natureza jurídica.
ou seja, o tipo de sociedade que ela vai ter. É uma empresa de uma pessoa só, de sócios conhecidos, ou é uma sociedade anônima, por exemplo. Em função do tamanho e porte da empresa, e é aqui que vai ser a resposta do trabalho, eu só vou pedir em função disso, tá? Aí, dependendo do tamanho, do quanto a empresa fatura, e ou do número de funcionários que ela tem, ela vai ter uma classificação, e essa classificação aqui influencia muito no regime de tributação que a empresa vai estar inserida. Então, não vou entrar nem com os percentuais, porque eles mudam aqui ao longo do tempo, mas envolve sim imposto. Aqui estou falando de imposto, tá? Quais e qual o valor de imposto que a empresa vai pagar, tá? Então, tem variações dependendo do tamanho. Para ajudar, eu vou falar agora de uma forma geral e depois eu mostro aqui nos slides. Deixa eu aparecer. Opa, cliquei errado aqui. Cadê você? Tá aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu pegar uma guia. Eu até deixei no favorito, que eu gostei muito desse blog aqui. É até o que eu usei como base ali na apresentação, ó. Então deixa eu só... Eu vou questionar o início aqui para vocês, ó. Ó, então vamos lá. Tipo de empresa. Em função da natureza jurídica, tá, pessoal? No fundo, o que faz isso aqui? Vai dizer isso aqui, ó. Se a gente vai abrir a empresa sozinha ou com sócios, tá? Muitos já devem ter ouvido falar do MEI, né, o microempreendedor individual, empresa de uma pessoa só. Depois eu faço do regime aqui de tamanho dele. Aí agora começa um monte de sigla, mas basicamente o que muda de uma sigla para outra são situações interessantes num ponto que não deveria ser nem falado, mas existe muito no Brasil, né? Que é a questão de vínculo entre a pessoa, o CPF de quem está abrindo a empresa e o CNPJ da empresa em si. Agora começam a ver várias coisas aqui, responsabilidade limitada, empresário individual, não necessita de sócios, porém, aqui tem um detalhe, ele não pode separar seus bens pessoais da empresa, tá? Aí, o Brasil é danado, né? Aí já vem aqui a explicação. O que significa que seus patrimônios podem ser tomados em caso de dívidas empresariais, tá? Sociedade empresária limitada é tipo o anterior, só que aí não vai ter os vínculos, então cada uma é uma situação, tá? Não vou ler esses nomes todos aqui, tá? Porque tem coisa até nova, sociedade limitada unipessoal, é o anterior, só que, onde é que está aqui? Não precisa da empresa, aqui ó, pois também protege o patrimônio pessoal, então se a empresa falir, se você estiver devendo para todo mundo, a pessoa fica sem vincular as dívidas da empresa com a pessoa física, tá? Isso é difícil de explicar, né? Quase realmente só existe no Brasil. No prédio aqui nós passamos por uma situação dessa, né? A empresa foi contratada para pintar o prédio, recebeu um adiantamento, não fez nada. Acabou que o fundador morreu, uma coisa assim, e não fez, e nós perdemos o dinheiro, e entra na justiça, foi perdido o dinheiro, mas no lugar daquela empresa foi aberta uma outra empresa pelos filhos da pessoa, inclusive com o mesmo banner, com o mesmo nome, no mesmo lugar, tudo igual, tudo. Só, claro, um outro CNPJ, outros sócios, mas, né, como não há vínculo nenhum, né, não há ligação, então, justamente, nos olhos da justiça, né, aquela empresa morreu ali, e a nova mesmo, usufruindo de tudo da empresa anterior, até os funcionários, constitui de forma separada. Então, basicamente, muitos, quem for ler aqui, tem ali o link, vai estar no material que eu estou usando, vai entender um pouquinho disso aqui. Tem várias formas, tá? Ok? Alguma perguntinha aqui, pessoal? Isso eu não vou cobrar de vocês, porque isso é muito
se é lá na frente. Geralmente, quando a gente inicia, todo mundo inicia como MEI, né? Microempreendedor individual aí, que é o início, né, de começar a pagar imposto, essas coisas relativas a uma empresa, e ter condição de dar nota fiscal, né, que é uma condição aí de trabalho, basicamente, de todo mundo que tem um controle de contabilidade, digamos assim, tá? O que eu vou pedir no trabalho eu vou explicar aqui, ó, que eu acho melhor. Então, vocês vão ver, vocês vão fazer o quê? Vão avaliar quanto, em quantidade mesmo, vocês esperam vender do produto, vão analisar o valor do produto. Com essas duas informações, vocês têm uma ideia do faturamento anual da empresa que vocês estão montando. E aí, se faturar até 81 mil por ano e tiver só um funcionário, não vai ter, provavelmente não vai faturar isso aqui também, se bem que pode ser que um membro da equipe seja o dono da empresa e os outros trabalhem por amizade, né? Olha só que loucura. Microempreendedor individual, essa situação. MP, empresa de médio porte, é uma empresa que fatura até 360 mil por ano, pode ter até 9 funcionários se for da área de comércio ou 19 funcionários se for para a indústria. EGP, empresa que fatura de 360 mil a 4,8 milhões por ano, e aqui está a relação de funcionários, tá? Opa! Ih, pessoal, escrevi coisa errada. Peraí. O que eu fiz aqui? Ah, não. Olha só, ele vinculou meus dois slides, tá? Deixa eu arrumar aqui. Tava falando uma coisa para vocês, estava lembrando. Deixa eu já arrumar até online, né? Olha, vocês vão ver eu arrumando junto aqui para evitar dúvidas. Pô, eu falando aqui, estava pensando, mas tem coisa errada. Cadê meu questionário? Deixa eu abrir o questionário aqui, ó. ME e EPP. Tá aqui, vamos fazer certo. Será que eu edito aqui já? Empresa de pequeno porte. Apaguem o que eu falei, por favor. Pequeno porte. Ah, não, ele cai fora da apresentação. E a ME, microempresa. Desculpa aqui, ó. Agora sim. Microempresa. Empresa. Agora sim, estão certas as siglas. Voltando. Vou voltar aqui. Ok, então desculpem, pessoal, entenderam. Agora sim. Microempresa, empresa que fatura até 360 mil por ano. Empresa de pequeno porte, empresa que fatura entre 360 e 4,8 milhões. Professor, mas se eu tiver uma empresa que fatura 60 mil e nós somos em 3, aí tem que ser microempresa por causa da questão de funcionários, né? Vai ter um dono, provavelmente, mas vai ter que contratar funcionário, tá? Empresa de médio porte e grande porte não muda nada, pessoal, em função do valor aqui de faturamento. É acima de 4,8 milhões. O que vai separar uma empresa dessas da outra vai ser o número de funcionários, tá? Então, claro, as de grande porte são empresas que têm mais de 100 funcionários para o ramo de comércio e serviço e mais de 500 funcionários para a indústria, tá? Então, é isso que vocês vão ter que imaginar, assim. É um produto que vende muito, quantidade gigante, um produto de massa. Então, às vezes pesquisa, né? Eu quero fazer caneta Bic, similar a Bic, né? Inventa um nome aí, outro do produto, né? Podem ver que eu nem pedi o nome da empresa de vocês, só o produto, né? Imagina quantas canetas são vendidas. Tá pesquisada aí de número de funcionários que uma empresa desse porte tem, vocês já vão ter noção. Eu imagino que muitos vão acabar caindo em empresas de grande porte, tá? E só voltar lá para ter essa explicação, já que ela é bem chatinha, né? Mas eu vou ter que passar aqui.
Entra agora os tipos de... Opa, porte já passei. Os tipos de regime tributário. E aqui é totalmente relacionado ao tamanho da empresa, tá, pessoal? Aí pode ser o simples, né? O MEI paga como se fosse um simples, né? Empresas pequenas vão poder pagar simples aqui. Olha só a quantidade de impostos que existem quando a gente não paga o simples, que é como se fosse um imposto único, simplificado. Dá uma olhada, tá? Aí tem, dependendo do porte, você vai ter lucro presumido, e aí vai ter impostos em cima disso, mas isso só pode até faturamento de quase 80 milhões por ano, depois tem que ir para lucro real, e aí entra todo um regime, aí sim, aí tem várias situações aqui, pode ter isenção fiscal, então tem bastante coisa. Professor, mas que loucura, assim, eu nunca vou abrir uma empresa. Por isso tem muita gente que fala isso, infelizmente. Mas há uma eterna reforma tributária que vocês já devem ter ouvido falar, desde que eu me entendo por alguém que ouve as coisas e consegue pensar um pouquinho, eu já ouço que o Brasil precisa de uma reforma tributária por causa dessa bagunça, essa salada de frutas que são os impostos, que às vezes a gente se confunde e por isso que muitas empresas têm que ter departamento de contabilidade ou contador ou finanças, porque senão é impossível se acertar, né? Muito já ouvi dessa reforma e infelizmente eu nunca vejo ela andar, né? Mas vamos esperar que um dia saia, né? Para ajudar isso, né? Então muitas pessoas comparam a gente, ficam se comparando com os Estados Unidos, né? E lá sim, é bem mais tranquilo, os impostos são bem mais centralizados. E isso ali, deixa eu só ver se eu não mostrei se tem imposto estadual. Ah, sim, o ICMS é estadual. Esse aqui vai geralmente, se for um serviço, é imposto municipal, mas ainda podem ter outros impostos estaduais e municipais, tá? Então, tem muita coisa, tá, pessoal? Aqui não tem II, imposto de importação. Se você tiver partes do produto importado, também vai entrar esse imposto aqui. E aí entram outras coisas, tá? É muita coisa. Ok, mas o que eu vou pedir, só para vocês terem uma noção disso, né, para ver como isso impacta. Lembrem que o impacto maior seria na distribuição do regime tributário ali. E lembra, né, pessoal, o que acontece normalmente? Uma empresa começa pequena e ela vai crescendo, então ela vai andando dentro desses portes, desses tamanhos, né? Consequentemente, a empresa vai o quê? Vai também migrando o regime tributário dela. Isso que é mais dificultoso, né? Eu estou agora vendendo 80 milhões, antes eu vendia, ano passado eu vendi 75, já muda tudo, o que eu pagava de... tem isso. Claro que quem é da contabilidade é tudo mais fácil do que eu estou explicando, né? Mas essa dificuldade existe, tá? E por fim, só para fechar, né, para ver se vocês se ligaram numa das apresentações que eu fiz, aqui é só clicar, tá, pessoal? É essa aqui, qual o sistema de produção da empresa. E aqui, basicamente, tem tudo a ver com a resposta anterior, assim, né? Eu não vou dar essa aula de novo, tá lá gravadinha, né? Mas produção contínua, aquela de larga escala, normalmente é empresa grande, tá? Então, aqui só para vocês escolha o produto. Tem produto que é de produção por lote e a empresa é grande, tá? Tem empresa que faz produção por projeto que é grande, tá? Mas dificilmente vai ter uma empresa de produção contínua que é microempresa, tá? Então, é nesse sentido que eu estou falando, tá? Ok, pessoal? E é isso, ó. Então, recapitulando, esse questionário, tá? Por exemplo, as apresentações serão às segundas-feiras. Eu vou pedir que vocês enviem no máximo até a sexta-feira anterior, tá? Para eu poder olhar no fim de semana com calma, tá? Ah, professor, a nossa equipe sobrou e vai ter que apresentar no primeiro dia 23. Provavelmente aqui vão ter poucas equipes. Daí troca um WhatsApp comigo que, ó, tá bom, manda até domingo à noite, tá? Agora, daqui em diante, certamente, já vai ter mais tempo e aqui nem se fala, né? Aqui realmente ainda talvez nós vamos pedir, eu vou pedir um pouquinho antes, tá? Para
eu não precisar trabalhar fim de semana. Ok, pessoal? Alguma dúvida do questionário em si? Na hora de fazer, podem surgir dúvidas. Manda aí no privado, pergunta, que eu vou trocando ideia. Se precisar, eu ligo para vocês para explicar, tá? Ó, hoje eu vou terminar a aula cedo, como sempre. Tem que fazer o sorteio agora das equipes. Tá até aqui na mão. Mas equipes já se reúnam, já vão fazer hoje, tá? Ó, enquanto vocês não vão falando, eu vou colocar aqui. Vamos sortear 9 números de 1 a 9. Tá bom? Tá aqui. Ok. Onde estão os nomes das equipes? Estão aqui, tá? Para quem quiser saber, ó. Deixa eu só mostrar para ficar mais fácil para vocês, ó. Os nomes das equipes estão aqui. Foi pela ordem que o pessoal me enviou. Estão conseguindo ver, né? Ó, se achem aí, deixa eu só mostrar mais os últimos grupos, ó. Tá aqui, ó. Tá? Ok. Eu vou até fazer o seguinte para facilitar. Eu vou colocar isso aqui no nosso grupo de WhatsApp lá da turma. Vou soltar assim mesmo, não vou nem fazer nenhum comentário. Ó, e aí vocês vão saber, ó. Vou pegar lá o WhatsApp. Acho que tá aberto aqui. Ah, Stephanie pediu para alguém entrar ali do grupo. Ó, vou só para deixar bem claro. Foi certinho. Deixa eu só pegar agora o grupo 7 e 8. E 9, né? Aqui. Vou colocar lá também. Ó, ele tá ali, né? Só para vocês saberem que grupo é qual. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos sortear. Vamos ver como é que vai ficar. Tá aqui, ó. Olha, os últimos foram o primeiro e o primeiro foi o último. Olha o que aconteceu. Às vezes acontece, né? Mas vamos lá então. Eu vou deixar isso na tela para vocês. Deixa eu minimizar aqui. Ah, é daqui, ó, propaganda. Tá, para vocês já irem se ligando na escolha, tá? E aqui eu vou deixar também na tela, logicamente, tudo junto. Ai, que cabeçudo. Vamos lá. Tá aqui. Pessoal, tá aqui o cronograma. E vamos lá. Grupo 9, então, iniciando. Grupo 9 é o último grupo, né? Deixa eu pegar aqui só para garantir, ó. Geórgio, Igor e Kevin. Vamos ver se temos o Kevin está aqui, o Geórgio está aqui também, tá? Vocês estão querendo no dia 30, ok. Qual horário? Lembrando que é meia hora aqui entre cada grupo. Tá, então, opa, 4h40 aqui. Grupo 9 aqui. Pessoal, o que eu não decidi ainda, eu vou pensar se todos podem participar das apresentações dos colegas. Eu acredito que sim, tá? É sempre um momento de aprendizagem, né? E aí a gente consegue dar ensinar ou trabalhar aí o conhecimento no dia da apresentação, tá? Vamos lá, grupo 7 agora. Dante, Oliver e Simone. Deixa eu ver. Não estão? Dante, Oliver e Simone. Ninguém tá aqui? Não. Então eles vão pular, tá? Ó, para quem tá vendo a gravação, era a vez de vocês agora. Vão ficar para trás, tá? Grupo 5, Felipe
o Rian e a Chamara. Vamos lá. Dia 13 do 9, 16h40, G5. E obrigado. Grupo 8, Ian, Nadine e Rafael Dutra. Grupo 8, Ian, Nadine e Rafael Dutra. Eu já tinha visto, o Rafael estava aí. Isso. 15h40 aqui, né? Então, esse é o G8. Grupo 2 está na tela. Alex, Giovanni e Ian. Pode abrir o microfone e falar, pessoal. Não precisa escrever também. Vai ser dia 30, professor, às 5h10. Opa, 30, 5 e 10 aqui. Obrigado, G2. Grupo 6 é Gustavo, Ricardo e Stephanie. Já colocou ali. Dia último aqui, grupo 6. Do grupo 4, agora Aline, Fábio e Maria. Aline, Fábio e Maria. Dia 13, então, logicamente, o último horário aqui, grupo 4. Grupo 13, Emanuel, Luiz e Luziane. Qual o dia? Dia 30, às 3h40. Acho que é isso. Isso. Então, aqui é o grupo 3. E o grupo 1, pessoal, vai querer no primeiro dia ou vai deixar para o dia 30? No primeiro dia mesmo, Tá. professor. Que horário vocês querem? Não, pode ser 15h40 mesmo. G1 aqui, tá? O pessoal tá aqui, né? Quem faltou foi o grupo, que eu olhei ali com o grupo 7, né? Só para conferir aqui, grupo 7, isso. Então, pessoal que está assistindo a gravação, pessoal do grupo 7, entre em contato comigo para essa apresentação aqui, tá? Sobrou ainda uma vaga para o dia 30, eu imagino que eles vão ficar para o dia 30. Agradeço aí o grupo 1, né, que deu até uma ajuda aí para o pessoal para encaixar aqui, tá? Pessoal, então, mais uma vez, né, o questionário, principalmente vocês vão apresentar em primeiro lugar aí. O questionário, já vão preenchendo, usem ele como base, eu vou até colocar o link dele, tá ali no SIGA, né, mas eu vou colocar ele aqui para vocês, ó. Já deixo aqui no chat. Pode baixar o questionário, tá? Acho que vocês conseguem até imprimir ele. Ou podem preencher como rascunho aí para ficar para o primeiro teste, tá? Não tem problema, tá? Depois só avisa ou coloca um novo, me avisa ali, tá? Porque aí eu pego o último de vocês. Só não vão me mandando vários semi-questionários, né? Tenta estar com ele todo preenchido, porque aí eu tenho menos trabalho para olhar. Então, para vocês aqui, vamos deixar aqui registrada essa data. Por favor, o questionário preenchido, então, até o dia 20, exatamente 20 aí à meia-noite, tá? Então, não tem tanto tempo assim, mas vocês trabalhando junto aí, tranquilamente dá para fazer, tá? E a apresentação, eu vou falar melhor na semana que vem, mas como vocês vão ter menos tempo, eu já vou adiantar assim, a apresentação bem bate-papo, pessoal. Qual é o produto, quanto vai vender? Pensa que vocês estão mostrando a empresa para mim, assim, olha, é uma empresa, a gente vende, o valor é tanto, nós vendemos tantas unidades por ano ou por mês, com isso a gente tem tanto por cento do mercado brasileiro, mas a gente também vende ou vai vender fora, aquele papo de vendedor, entre aspas, só que é um vendedor que vai vender uma empresa, né? Ó, nossa empresa tem essa missão, visão e os valores, isso é essencial que apresente, produto, missão, visão.
A análise SWOT pode comentar alguma outra coisinha. Normalmente a análise SWOT não é uma coisa que a gente abre, que a gente fala em apresentação. Ela é uma coisa interna, tá? Missão, visão e valores é algo publicado. A análise SWOT é algo interno, para definir as metas, os planos de ação que a empresa tem que fazer. É isso que a análise SWOT ajuda. Por isso que na ordem que eu coloquei o questionário, vejam que está a ordem normal, assim, de se fazer, né? Análise de missão, faz a matriz SWOT e depois cria o plano de ação. O plano de ação, geralmente, é obrigatório ter a análise SWOT montada para fazer um plano de ação efetivo, legal, tá? Ah, pode estar no meu plano de ação aqui que eu preciso vender mais no estado de São Paulo. Por quê? Porque apareceu aqui como oportunidade de aumentar as vendas de São Paulo, ou uma fraqueza, né? O maior, ou o estado mais rico do país, não tem, a nossa empresa não vende lá, né? Então, nessa situação, tá? Ok? Mais rico em tamanho, né, pessoal? Não vou entrar em detalhes aí, né? Mas sim, o estado que mais manda imposto aí para o Brasil disparado é São Paulo, né? Ok, pessoal, essa é a ideia. Alguma pergunta? Talvez venham outras, não deixem de me perguntar, tá? O que eu vou fazer semana que vem? Semana que vem eu vou falar um pouquinho bem fora do questionário. Aproveito semana que vem para tirar dúvidas de vocês. Vai ser uma aula muito curta que eu vou falar algumas coisas de... É quase uma aula de empreendedorismo, mas como está no plano de ensino eu vou comentar, né? Agência de fomento, propriedade intelectual, tem gente que nunca ouviu falar disso, de patente, como é que eu registro? Estou com uma ideia boa, como é que eu faço isso? Para vocês terem uma ideia, já que a Olimpíada está tão na moda aí, a skatista Raíssa, né, a menininha de 13 anos, ela não tinha registrado a marca Fadinha, né, que é como o pessoal chama ela pela apresentação lá que viralizou por causa do Tony Hawk, quando ela tinha 7 anos, né, essa marca Fadinha do skate estava aberta. E aí ela foi registrada agora, então vê como é importante, porque senão poderia ter gente vendendo com essa marca que é totalmente dela, né, não tem nem o que comentar, só que não tinha sido feita a propriedade daquilo ali. Então, eu vou falar um pouquinho disso, de propriedade intelectual, agência de fomento, o que é uma incubadora, um geralzão, isso é uma coisa rápida ali de se comentar, porque quem for empreender e abrir a sua empresa vai ter que entrar nisso a fundo. E entre nós, pessoal, com a internet e com tudo na mão, com o vídeo, com o programa, tá cheio de informação para que vocês, se precisarem, possam pesquisar. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então, ó, tô terminando bem cedo a aula, praticamente acabou a primeira aula agora, né? Equipes se reúnam aí no WhatsApp e eu fico aguardando para quem está assistindo a gravação e for do grupo 7, que entre em contato aqui o quanto antes para que a gente acerte a data de apresentação de vocês, tá? Esse cronograma eu vou colocar ali no grupo agora também para o pessoal ter acesso. Tá? Deixa eu só já parar a gravação aqui. Mas se vocês tiverem perguntas,